Vamos ao noticiário político desta quinta-feira. Arimatea Souza, houve aí uma ampliação da base governista na Assembleia Legislativa da Paraíba, é isso? Pois é, Mônica, de 22 para 24 deputados, é essa retaguarda, digamos assim, parlamentar atual do governador João Azevedo, do PSB. Dá até para usar aquela famosa expressão popular, a volta dos que não foram integralmente, acrescentaria eu, ao adágio popular. O deputado Caio Roberto, que é um dos que anunciaram a sua reintegração à base governista, era da base até o ano passado e afastou-se em função da coligação que o PR celebrou no processo eleitoral de 2018 com o MDB, indicando o Bruno Roberto, irmão do deputado Caio Roberto, como candidato a vice-governador. No caso do deputado Jutaí Menezes, está deputado, mas nessa atual legislatura ele é suplente de deputado, mas está no exercício do mandato. O PRB, que é o partido dele, integrou a coligação de Lucélio Cartacho nas eleições do ano passado. Então, eram deputados da base que estão sendo reincorporados na dinâmica pós-eleitoral. E esse anúncio foi feito de adesão desses dois novos parlamentares ontem à noite, na passagem do governador João Azevedo por Campina Grande, quando a abertura do Salão do Artesanato, assunto que a gente vai falar ainda nessa edição. Ainda sobre João Azevedo, com a participação do governador João Azevedo, o PSB Nacional cogita aí fazer uma mudança de posição do partido sobre a reforma da Previdência? Sim, e a mudança de rota. Até divulgamos há poucos dias aqui no Itararé Notícias que a direção nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, havia deliberado fechar a questão contra qualquer mudança na Previdência. Ou seja, quando o partido usa essa expressão fechar a questão, é a recomendação expressa para que todos os seus deputados votem contra qualquer mudança na reforma da Previdência. E hoje, o presidente nacional do partido, que é o Carlos Siqueira, disse que o partido vai avaliar o relatório da Comissão Especial sobre a Reforma, vai fazer um estudo sobre esse relatório e depois vai convocar a direção nacional para deliberar sobre o assunto. Para essa mudança de entendimento da direção do PSB, houve a participação de governadores do partido, a exemplo de João Azevedo, aqui da Paraíba, que ponderou, junto à cúpula socialista, a necessidade de o partido respaldar a decisão dos governadores de incorporação de estados e municípios à reforma que está sendo tramitada no Congresso Nacional. Sobre esse assunto a gente volta a falar daqui a pouquinho, até porque, como havia prometido o presidente da Câmara Federal, saiu o relatório hoje e estados e municípios, por enquanto, estão fora dessa reforma. Só pegando aí no gancho de João Azevedo, ontem em Campinas ele disse que se a situação perdurar, será o caos total, porque no entendimento do governador paraibano, nós temos mais de 2.300 institutos municipais de previdência e o risco de cada um ter uma legislação com especificidades é muito grande, é o caos total, foi a expressão que ele utilizou, sem falar os estados que também têm seus institutos próprios de previdência e com estados e municípios fora da reforma, cada um pode ter uma legislação diferente e até a própria compilação de contribuições, quando eventualmente um servidor deixa o município e passa para o estado, ou deixa o estado e passa para uma outra unidade da federação, seria complicado. É hora do noticiário político direto de Brasília. Esse relatório da Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência está sendo lido hoje, alguns destaques já avançados, já publicizados, por exemplo, muda a regra de transição para professoras, 57 anos, acaba com a aposentadoria compulsória de magistrados e de membros do Ministério Público. Atualmente, pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, a pena máxima para um juiz ou para um desembargador ou ministro de tribunal superior que eventualmente cometa irregularidades é a aposentadoria compulsória, é a pena máxima. Essa aposentadoria está sendo extinta nesse projeto de reforma da Previdência. Há a proposta de uma taxação adicional para os bancos, para que os bancos contribuam ainda mais com a Previdência Social.
Está sendo definida também a questão da idade mínima e o relator cumpriu os 4 compromissos que foram solicitados quase que consensualmente. Quais sejam: não colocar na proposta, no seu relatório, o processo de capitalização, a individualização das contas previdenciárias. Não mexer no BCP, o benefício de prestação continuada, não mexer na aposentadoria rural e também não tirar alguns aspectos da Previdência Social que estão inseridos na Constituição Federal. São algumas das mudanças e outras ainda vão ser divulgadas ao longo do dia com a evolução da leitura e divulgação desse relatório da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Hoje, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação e, de forma avassaladora, anulou o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que extinguiu conselhos federais da administração pública. A revista Época está prometendo para este final de semana uma entrevista bombástica com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes é o relator no Supremo, Mônica, do processo de suspeição do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Uma frase que já foi divulgada: segundo Gilmar Mendes, o verdadeiro chefe da Operação Lava Jato é Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol, segundo Gilmar Mendes, é apenas um bobinho nessa história. E o PROCON da Paraíba notificou hoje as distribuidoras de combustíveis para que procedam imediatamente o repasse aos consumidores de todo o estado dos 3 reajustes para baixo, das 3 reduções no preço da gasolina que foram anunciadas ao longo dos últimos dias pela Petrobras. Muito bem, mudando agora de assunto, um bueiro entupido